O tema de hoje para você, dorameiro, é amor de dorama. Fica ligadinho que o programa começa agora. É isso aí, pessoal. E a gente está aqui hoje para falar com você, né? Você de casa, está aqui nos assistindo, sobre esse tema que é tão comum, né? Que é o amor de dorama. Dorameiros aí de plantão estão ligadinhos aí com a gente, principalmente as mulheres, né, amor? Mulher gosta de um dorama. Principalmente as mulheres. Gente, e aí? Tem coraçãozinho para você, ó. Nós mulheres amamos um dorama, né? Mas será que existe amor de dorama? Será que existe esse amor, né, que sofre, né, que tudo suporta? Será que tem um texto na Bíblia aí parecido com isso? Ou um amor romântico demais, né? Perfeito demais. Perfeito demais. Então a gente está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse amor de dorama. Será que existe sim ou não? O que você acha? O desafio do dorama, para mim, que sou marido, né? E os maridos que estão aí de plantão vão concordar comigo, que é aquela coisa morna, né? Aquela coisa, não tem emoção, não tem tiro. Gente, tem muita emoção, né? Não. Porque Eduardo quer ação, é diferente de emoção, amor. Mas a questão aqui, ó, vamos falar para coisas mais sérias do que, né? Presta atenção, a gente está ali num ambiente, né? E o dorama, a palavra dorama vem de drama, né? Eu estava aqui pesquisando antes de falar, porque tem que pesquisar. E drama, né? É uma série japonesa, coreana, da região ali mais asiática. E essa série fala sobre comportamentos dentro de um relacionamento e geralmente caminha para esse lado do drama, né? E o problema é que a vida não é um drama, né? E as mulheres que ficam imersas numa série, né? E maratonar um negócio dele é longo, né? Não é um capítulo só, 2 capítulos, são vários, até 50, sei lá, mais capítulos ainda. Mas o negócio é que o programa prende a pessoa. O problema para mim do dorama é que prende a pessoa ali naquele ambiente irreal. É claro que prende, né? Porque uma história de amor linda, você quer ver o desfecho dessa história. Geralmente tem um sofrimento. Então, o dorama basicamente é o amor de um mocinho e uma mocinha, né? Que estão ali e sofrem de amor, né? Geralmente tem algo que impede que esse amor aconteça, ou uma mentira, ou alguém manipulando alguma coisa, né? Ou uma distância. Enfim, alguma coisa que faz com que esse casal demore a se relacionar. E os coreanos, eles têm uma cultura um pouco diferente da dos brasileiros. Um pouco não, né? Muito diferente. Né? Mais conservadora. Então, assim, para pegar na mão, né? São 10 episódios, né? Para dar um abraço, então, só no final. Por esse lado é bom. O dorama, nesse sentido, ele não tem um apelo erotizado, sexual, é muito mais romântico, né? Muito menos apelativo do que as novelas de televisão, algumas séries que tem por aí. Mas, da mesma forma, ele cria um ambiente... Eu vou bater de novo nessa tecla. A gente estava até atendendo um casal essa semana e eles estão se reatando e a história é tão linda que eu falei, Vanessa, tá parecendo que você está vivendo um dorama. Eu fiquei achando com essa história real que a gente está acompanhando um casal, achando que eu estava num dorama, né? Um casal que ficou mais de um ano, eles terminaram o namoro, ficaram mais de um ano sem conversar, e aí agora, né, estão voltando, estão reatando, e enfim, uma história linda, uma história Quase de amor, bem uma história de um dorama mesmo, né? Mas o que a gente quer falar para vocês é que esse amor de dorama, às vezes, muitas mulheres ficam esperando isso na vida real, né? Isso. E isso gera uma expectativa no coração que às vezes pode ser frustrada. E às vezes elas querem encontrar num brasileiro um coreano e não vai encontrar, né? Não, só se o cara fizer aquelas procedimento aí para virar um coreano. Mas longe disso, a gente não é coreano. Nosso padrão de comportamento aqui no Brasil é outro, é diferente. A questão é o comportamento, nem a aparência, né? Mas é a questão do comportamento mesmo, né? Das meninas começarem a achar que os homens têm que se comportar como hipersensíveis, né? Como um coreano, quase um Bob, né? Passar maquiagem, né? Eu acho assim, existe um limite. Eu acho que o problema está quando a pessoa se prende naquele ambiente. Aí ela se torna escravo daquilo. E eu entendo assim, e eu vou falar mais uma vez, eu sempre falo isso aqui. Toda vez que uma coisa é repetida várias vezes, e a cultura serve para isso, ela vai ditando um padrão de comportamento. Então, tudo que tem a ver com arte serve para manipular uma sociedade. Então, a gente tem que entender o que está por trás
desse padrão. Lá na Coreia eu até entendo que, né, que o governo tenta segurar a onda do pessoal, mas para o Brasil funciona de uma forma diferente. O Brasil é outro lugar. Então a gente tem que tomar cuidado com trazer essa prática lá oriental para a nossa vida aqui, que não tem nada a ver com eles. Então o padrão de vida é muito alto, você vê as coisas lá muito ostentando muitas coisas assim, assustadoras. Mas a gente tem que trazer para a realidade. A realidade está aqui, somos nós, eu e ela, uma sociedade meio bagunçada, não é igual. Né? Então a gente tem que colocar o pé no chão na realidade que a gente vive hoje. E nem sempre, né, viver essa história aí de afastamento ou de sofrimento é algo bom, né? E aí a gente já... Vira cultura do sofrimento. Vira né? cultura, né, desse amor platônico, irreal, inalcançável. Né? A mocinha que se apaixona pelo príncipe, o cara que é o presidente da empresa, o CEO da empresa, né? Se apaixona pela mocinha lá. É quase uma desconstrução das fábulas de história de fantasia. Né? Assim, para as adolescentes de hoje, né? Para as meninas de hoje, para as menininhas de hoje, é como se fosse as princesas de antigamente para a gente, né? A minha sobrinha tem 9 anos e alguns doramas a minha irmã deixa ela assistir com a gente, né? Ela acompanhar. E aí eu vejo o olhinho dela brilhando, assim como eu via o meu olho brilhando com as princesas, né? Com as histórias das princesas, a Cinderela, né? Enfim, todas essas histórias aí que a gente cresceu ouvindo. Só que o que acontece e que a gente tem, né, que ver, e desde o nosso tempo, assim, quando eu cresci ouvindo das princesas, a gente tem que ver, assim, que é muito lindo esse mundo mágico, né, tudo isso, mas a gente não pode pautar a nossa vida numa história que é um drama, que é uma novela, né? Ficção. Uma ficção. Então, a gente não pode pautar a nossa vida em algo que é uma ficção e que não é a realidade do dia a dia. E aí entra a nossa fé, né? Aí entra o conflito com a nossa fé, porque ali, muitas vezes, uma pessoa separa de outra para ficar com outra. Então, a gente vê aí um conflito com a nossa fé. Né? A palavra de Deus ela é muito clara sobre o relacionamento. Ela fala que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Então, a gente tem esse desafio hoje, né, de saber comparar. E se você tiver uma maturidade para isso, é legal, mas você pode assistir tranquilo. Mas tem gente que não tem maturidade para isso. Então, acaba trazendo para a vida real, para a prática de vida cristã, comportamento que não é cristão. E outra coisa, amor, que tem acontecido, principalmente nessa geração de hoje, é que as jovens, né, elas têm substituído os relacionamentos reais com essa questão de ficar meio que viciada até em ficar vendo o dorama, né? Então, eu não preciso de me relacionar com uma pessoa porque eu já tenho as séries para me entreter aqui, para suprir as minhas emoções, né? E eu suspiro e eu vivo ali como se eu estivesse vivendo aquele romance mesmo. E isso não é só a gente que está falando, existem pesquisas que falam que essa geração ela tem se relacionado muito menos, né, pessoalmente, iniciado relacionamentos amorosos mesmo, porque tem substituído pelos relacionamentos virtuais e até por esses... Porque antes, né, gente, para lançar um filme ou uma novela, demorava muito tempo para a gente ficar imersa ali. Hoje em dia, você pode procurar, tem inúmeras, se você quiser ficar um mês assistindo 24 horas, você vai ficar, né? Porque tem conteúdo demais para você, né? E aí, acaba imergindo a pessoa nesse mundo. Mas o pior é que essa pessoa ela fica insensível, eu vou falar aqui muito sério isso aqui, fica insensível porque é real. Né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque essa imersão nesse mundo aí fantasioso, né? Esse mundo que não é real, torna a pessoa intolerante ao que é real, intolerante à presença do erro do outro, né? Não acha que o outro pode errar e não aceita esse erro como uma prática natural da vida. E aí fica aquela pessoa intolerante que não aceita ninguém porque não existe ninguém perfeito como o dorama. A gente está falando muito aqui para os solteiros, né? Mas tem as mulheres casadas. Eu estou falando mulheres porque o público que assiste dorama é mais mulheres, mas se você é homem e assiste, né? Também é para você, né? Mas existem muitas mulheres que estão deixando o relacionamento
relacionamento com o marido estão suprindo suas cargas emocionais no dorama, né? Aí isso tem muita coisa por trás, tem a frustração de um relacionamento, tem a falta de paciência de ter que dialogar com o outro, tem Então, muita coisa escondida. tá ruim o casamento, a pessoa vai lá... Não eu vou separa, não, mas vive no dorama. Eu vou pro dorama, né? Vai ser melhor, então, eu estar no dorama. Então, isso vira uma maquiagem para você achar que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, tem uma situação ali a ser resolvida, né? E aquele entretenimento faz com que você fique ali presa e não viva ou não resolva as suas coisas na vida real. E isso é muito sério, né? A fuga funciona como uma fuga. Funciona também, muitas mulheres ficam vendo aqui e até idealizando, assim, emocionalmente, né? Não trai o marido pessoalmente, mas, assim, tá totalmente envolvida emocionalmente com uma novela, com um drama, com um personagem que não existe, né? Isso é muito sério e tem acontecido, né? E por não ser assim, eu não estou traindo com outra pessoa, eu estou me envolvendo emocionalmente com um ator, né? Que eu nem chego perto, mas a Bíblia fala que aquele que olha com intenção impura para alguém já cometeu adultério, né? Pois é, então, né, olha só, tem o que é saudável e o que não é saudável. Então, a gente tem que saber separar. Não é que você não possa assistir, viu, mulheres? Porque eu assisto e gosto muito. Para proibir de assistir, não. O que a gente está falando é o que pode estar por trás disso. Isso. Né? O excesso, ficar preso nisso, não sair para ver ninguém na rua. Fuga. Não fazer um exercício físico, não passear, não sair de casa. Não arrumar casa. Não arrumar... Não namorar com o marido. Não namorar com o marido. E na hora que for namorar também, ficar naquela comparação com o outro. Tem inúmeras coisas que podem derivar disso. Mas a gente quer deixar para você aqui, com esse programa, que existe o mundo da fantasia e existe o mundo real. A gente está muito bombardeado pela fantasia, porque a gente está vivendo quase que 24 horas num telefone celular. Semana eu vi que eu fiquei 7 horas num celular. Por dia? Meu Deus! Não tem lógica você ficar 7 horas no celular. Depois você dá uma olhada. A gente não percebe que a gente ficou, porque você está lá resolvendo coisas de trabalho, você está resolvendo um monte de coisa. Mas quando você fica preso num entretenimento, aí você tem que avaliar como é que está a sua vida. Né? Então, eu gosto de jogar joguinho no celular. De vez em quando, né, quando eu vejo que eu passei um pouquinho do limite, eu deleto, apago. Simplesmente apago, porque aquilo lá não pode me dominar. Né? A palavra de Paulo, lá em 1 Coríntios, ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu gosto muito de dorama, né? Mas eu tô há muito tempo sem acompanhar uma série. E quando eu vou acompanhar alguma, eu olho que tem menos capítulos, para que eu não fique presa muito tempo naquilo, né? Para que aquilo não me tome muito tempo. Eu acho que o entretenimento é válido, mas a gente não pode ser consumido por ele. Porque é a gente que tem que consumir o entretenimento e a gente está sendo consumido por ele, né? Isso. É algo que Deus não tem para nós, né? É isso aí, pessoal. Então, a gente queria deixar para você esse recado. Cuidado, vigie. No amor de dorama, ele não existe. Ele é fantasia. Fantasia. Ele não existe. O que existe é o olho no olho. O amor são real, os desafios do dia a dia. Sim. Então, aprenda a aceitar a realidade e ame essa realidade. Né? Que a gente quer que você ame essa realidade e que viva aí um amor de verdade na sua vida. É isso mesmo, gente. DR vai ficando por aqui. Beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau.